Bom dia, amigo e amiga, irmão e irmã na fé. A paz seja com todos. Para quem não me conhece, meu nome é João Victor Domingos, seguidor de Cristo Jesus, amém? Amém! Enfim, para quem me conhece sabe que eu não sou tão bom e não tenho um costume de vir conversar. Eu e um celular. Muito esquisito isso aqui, como eu tô me sentindo agora. Bem esquisito. E continuando, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar temas, assuntos referentes à palavra, conversas pessoalmente. Ou em célula, em grupo, a gente debate. Os meninos aí, os futuros homens de coragem, eles vão saber o que eu tô falando. Eu gosto muito da comunhão de todos, eu me divirto muito, eu acho muito incrível. Eu, de verdade, amo a comunhão. Gosto de estar com todo mundo. Mas, quando é para falar sério, gente, nós falamos sério. E hoje estou aqui para falar da palavra do Senhor, que realmente nós devemos levar com seriedade até o final de nossas vidas ou até a volta dele. Pois bem, o que me motiva a estar fazendo esse vídeo? Só uma queima dentro do meu peito mesmo, o espírito me incomodando. João, vai lá, às vezes de você escrever, fala com o público. Porque pode ser não só para meus amigos e amigas, irmãos e irmãs da fé, mas para todas as pessoas. Fala com as pessoas, fala para o público. Vá, mostre sua cara. E eu geralmente mando isso em grupo, em estudos. Os meninos sabem. Mando isso em grupo escrito, né? Para nós meditarmos ali. Isso meus estudos, né? Mediante da minha palavra. Hoje, de uma forma bem simples, bem singela, nós iremos estudar Romanos 8. Romanos 8, este que a gente debateu. Se meu irmão na fé, Luiz Felipe, estiver aqui olhando esse vídeo, vai lembrar da terça-feira da célula, onde a gente debateu alguns temas, alguns assuntos. Foi muito edificante. Mas é bem simples, bem de boa. Que tenho certeza vai nos ajudar na nossa fé, na nossa caminhada. Ok? Pois bem, antes de iniciarmos, somente quero orar. E também pedir, né, que arrume um tempinho de sobra, um tempinho bom para que nós podemos desfrutar e debater sobre tais assuntos aqui dentro da palavra e de meu estudo, ok? Então, agradeço quem está aí comigo, né, nesse estudo e amém por isso. Oremos. Senhor, meu Rei, meu Salvador, venho, ó Pai, agradecer pelas pequenas coisas que tens feito em nossas vidas, que por muitas vezes não valorizamos. Ó Deus, venho agradecer por estar me acompanhando em todas as minhas batalhas, ó Pai, que são muitas, mas Tu permaneces fiel e eu obediente a Ti, ó Senhor. Esperançoso pela Sua volta, Jesus. Agradeço, ó Pai, por tudo isto. Senhor, venho aqui também pedir para que ilumine não somente a minha mente, mas a mente de quem está escutando, quem está estudando junto comigo. Senhor, utiliza-me na sua obra, pelo Espírito, ó Pai. Que o que sai da minha boca seja valoroso, Senhor. Seja edificante, ó Pai, a sua obra. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Pois bem, vamos lá? Romanos 8, irmãos, de 1 a 8, ok? 10 segundinhos para vocês abrirem a Bíblia. Simbora. Antes de iniciarmos, nós devemos, assim, entender, né, qual era o sentido daquela carta sendo escrita, né? Por que Paulo escreveu ela? Qual o sentido dela, né? Globalizando Romanos por completo,
nós devemos ver a situação da época, né? Que é algo em história, algo que eu particularmente gosto muito, né? Eu me divirto. Entendemos que na época Roma era a capital do mundo, onde o seu líder, o grande Nero, na época fazia grandes atrocidades, seja com cristãos, seja pela família mesmo. A gente, quando vê a história de Nero, cara, era sinistro. Era sinistro. A carta aos Romanos foi escrita para Paulo, teve uma visão assim, uma visão aberta, né, de estratégica, né? Pô, lá é o centro e lá eu tenho irmãos na fé. Vou encaminhar para eles, para que se propague a carta, né? Para que se propague o reino dos céus. E amém, funcionou. Estamos aqui hoje debatendo aqui a carta de Romanos. Chegando no início de Romanos, nós entendemos que Paulo, né, bem estrategista, né, enviou a carta também por se fortalecer com os irmãos e também para uma possível viagem missionária à Espanha, que ele mesmo desejou fazer. Mas a carta é bem profunda, bem assim abrangente quando fala que nós, gentios, como judeus, devemos estar juntos, porque nós carecemos da graça de Jesus. A graça de Jesus. Graça de Deus. Nós precisamos da graça. Pois bem, a carta é profunda, bem forte, né? Que quando nós nos aprofundamos nela, é uma renovação de uma mente que nós temos. É por isso que hoje, bem simples, como não costumado a fazer, eu venho aqui por vídeo para conversar e debater sobre Romanos 8, sobre nossa conduta na fé. Beleza? Pois bem, vamos ler. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pois bem, irmãos, Paulo, ele é bem cirúrgico em falar sobre a carne e o espírito, né? E quando eu me aprofundo, eu me lembro do início. Como eu falo, nós devemos sempre buscar o nosso primeiro amor, o nosso início na fé. Eu, no meu caso, eu me lembro que, como eu estava conhecendo a Jesus, e eu errava em algo, eu me martirizava. E sim, devo, pois eu sou miserável. Mas eu falava, eu quero largar isso. A carne é boa demais. E Satanás rindo do lado, em volta. Mas é tão rico, tão lindo, que quando nós lemos novamente aqui, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus,
A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cristo nos salvou. Sendo seres miseráveis que somos, Ele nos salvou. E pagou os nossos pecados, passado, presente e os futuros. Nós entendemos que, sendo tão errados, pecaminosos, que às vezes nossa língua se inclina-se para o mal, as nossas atitudes também são caídas. O que nos resta é pedir misericórdia e perdão. Pois nós não conseguimos nos justificar, porque quem foi justo, íntegro, foi Jesus. Jesus foi o exemplo de que o Espírito veio ao nosso mundo e mostrou o exemplo de como ganhar o mundo. A gente já na nossa natureza caída, precisamos nos esforçar para tal. Pois bem, amém por isso. Agradeço a Ti, Senhor Jesus. E Paulo aprofunda sobre o pecado, né? Sobre a carne e o espírito. Quando nós vemos, né, a nossa inclinação de, às vezes, sentir indigno, a gente deve reter esse pensamento. Pois Cristo Jesus ganhou e creditou a nós já. Paulo, ele aprofunda de certo modo, né? Um conhecimento, assim, claro, pelo Espírito incrível, né? Que nós homens, além de ser imerecedores, mas por Cristo se fez merecedor, porque toda a obra dele é perfeita. Cara, a gente fica embasbacado. Seguindo aqui um raciocínio, né? Pois nós temos um total entendimento disso tudo, né? Da nossa inclinação. É profundo, porque cada um sabe do seu próprio pecado. Pois realmente é fácil nós olharmos o pecado alheio do que o nosso mesmo. Fazer uma autoanálise, um autoconhecimento de nós. Quando vemos que realmente nós somos caídos e necessitamos desse perdão, dessa linha, dessa estrada, dessa caminhada, nós entendemos um amor, que foi um tema também debatido na célula de terça-feira nossa, que a gente debateu sobre o serviço, pois tem muitos que servem por medo, mas muitos que servem por amor. Nós devemos compreender e entender que devemos seguir o Senhor, não pelo medo de ir para o inferno, mas sim por quem Ele é, porque Ele nos amou, mesmo nós recusando Ele. E para os jovens iniciantes também na fé, eu digo a vocês, reconheço a sua natureza miserável, reconheço que vocês são ruins, sirvam, pois quando Paulo diz que quando fraco, forte eu fico, ao invés de forte, forte eu fico, porque nós entendemos que é a graça de Cristo Jesus, pois nós somos carentes pela graça. Nós somos carentes da graça. Também compreendemos que, mediante a fé nossa, quando ela é testada, quando ela passa por tribulações, problemas, a nossa esperança se fortalece. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter sendo aprovado, a esperança. A esperança, o caráter aprovado.
Então nós compreendemos e entendemos que o que nos mantém firme é uma atitude. Quando nós passamos pelo problema, a nossa esperança está posta a Ele. Quando eu recuso de fazer algo que minha carne deseja, a minha esperança está posta a Ele. Amém? Amém. Isso nós reconhecemos, né? De certa forma, por muitas vezes nós não somos assim. Nós caímos. E quando caímos, nós devemos pedir sim perdão por tudo que nós fizemos e tomar uma atitude nova, pois isso nos mostra como é ser cristão. Qual é a conduta de um cristão? A conduta de um cristão é o quê? O que é bem vestido, bem bonito. Olha eu aqui bonitão. Mentira, eu não sou bonitão. Brincadeiras à parte. É o quê? É a aparência ou por trás, o que está no espírito, o que está realmente na carência dele. Porque realmente se vestir, tá com Bíblia debaixo do braço, muitos fazem. Todos nós somos entendedores disso. Mas a conduta de um cristão é quando ele cai e se levanta pedindo misericórdia, reconhecendo o que ele é. Reconhecendo o que Cristo fez e que vai seguir firme, independente, porque ele entende a essência do Evangelho. Amém? Sendo dessa forma, vamos nos aprofundar agora no que é a carne e no que é o Espírito e o que provém dos dois. O que é a carne? Literalmente são os nossos desejos, a nossa prisão, o que não conseguimos sair. O que é o Espírito? O Espírito é a nossa liberdade. É que por meio de Jesus, na nossa fé, acreditada nele, nós somos livres. E vamos ler o que provém. Em Romanos, nesse 8, de 1 a 8, nós vimos e entendemos que vem da carne, em Romanos, porque eu vou puxar um outro texto, outra passagem. Desejo egoísta, que provém da carne, inimizade com Deus, morte espiritual, a incapacidade de agradar a Deus. Mas me faz lembrar de outra passagem que, poxa, aprofunda mais, que é em Gálatas 5. Um minuto, passar para aqui para os senhores e as senhoras. Gálatas 3, Gálatas 5, amém? Aqui fala, quando a gente se aprofunda na carne, ok? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E nós vemos aqui que Paulo também é cirúrgico, não é? Como batemos isto? Como batemos o que provém da carne? É mantendo uma fé em Cristo. E a fé é provada mediante a nossa obediência. A nossa obediência, ela é tudo pela fé em Cristo. É isto. É manter uma conduta íntegra. Porque nós vamos ler o que provém do Espírito. Porque quando nós se enchemos, quando nós buscamos, quando nós mantemos uma vida rotineira de estudo e entendimento da palavra e oração, nós conseguimos ter isto e alimentar mais o lado espiritual do que a carne. Agora o que provém do Espírito, Romanos nós lemos, libertação e vida eterna, cumprimento da lei de Deus, vida e paz. Nos aprofundando em Gálatas já,
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Vivemos pelo Espírito. Crucificar a carne com as suas paixões e seus desejos. Errei aqui, irmãos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Só dei um errinho porque eu li a parte de baixo, tá, irmãos? Perdão por isso. Então, resumidamente, é crucial o que provém da carne. Tá aqui, ó. Quando nós crucificamos tudo e nós já falamos, Senhor, eu pertenço a Ti. Nós nos rendemos, nós carregamos nossa cruz, né? De certa forma, essa mensagem é bem simples, bem singela e mostra uma conduta que nós cristãos, quando nós caímos, nós devemos nos levantar. E, a mais, devemos saber o que provém da carne e do Espírito, bem aprofundado, ok? E como se aprofundar nisso, né? Então, irmãos, nós entendemos que em Romanos 8, quando fala da lei, a lei em si é santa, mas houve o pecado. E onde houve o pecado, transbordou a graça. Paulo diz a nós. E realmente, nós devemos, de verdade, seguir uma vida íntegra, obediente a cada dia. Irmãos, eu falo de mim. Eu dedico a minha vida ao tempo que eu tenho livre e o tempo que eu também não tenho a meditar, a estudar, a buscar. Pois eu compreendo que realmente é o que me mantém em liberdade. Quando eu oro, quando eu mantenho uma vida, uma conduta íntegra, sabe? O meu tem meus problemas. Eu sei que você também tem. Mas como nós não passamos sobre esse problema, nós não nos alegramos em Cristo, porque Ele nos dá força. E é essa mensagem que eu desejo e eu queria passar a vocês. Bem simples. Eu fiquei meio nervoso no início, porque como é a minha primeira vez conversando eu em celular, né? Eu não consegui meio me desenvolver direito. Mas eu espero que o entendimento tenha chegado da palavra. Pois para quem está perto sabe o quão eu dedico esse tempo de estudo, sabe como eu dedico a minha vida em oração, né? Pois ela é minha liberdade. E nós devemos entender qual é a sua liberdade. Porque é em Cristo. Mas no que hoje o seu coração se está se inclinando, né? Porque sabe que as coisas da carne não agradam ao Senhor. O que provém da carne. Queria finalizar de verdade, agradecendo ao Senhor por nos juntar, nos unir por aqui. Por ter esse momento na manhã de estudo da palavra. E fico aberto aos irmãos e às irmãs. Qualquer tipo de comentário, debate, a gente estudar junto, conversar junto, ok? Eu só vim aqui mesmo propagar essa simples e singela mensagem. Amém? É o que foi ministrado no meu coração, pois por muitas vezes eu foco em outras áreas, né? E em outras partes da palavra, né? De análise e estudo. Mas na célula me pegou bem de surpresa uma coisa tão simples de carne e espírito, que realmente eu vivo todo dia e oro. O Senhor está comigo na luta. Que às vezes passa despercebido. E na célula, a gente junto lá, a gente discutiu, né? Eu também, e todo mundo junto. E foi muito edificante. Eu falei, poxa, eu vou trazer essa mensagem bem simples. E a gente se aprofundar nela.
lembre-se, lembre-se, a obra de Cristo Jesus é perfeita. E nós, imerecedores de qualquer coisa, pela obra dele ser perfeita e nós tendo fé, nós somos salvos. Mantenham uma atitude íntegra aos olhos do Senhor, no seu secreto, não só na frente, na igreja ou na rua, ok? Tem alguém que olha nós, que nos acompanha, que sabe de tudo que acontece. Por favor, o seu amor em Cristo Jesus, a sua obediência em Cristo Jesus é provada em seu secreto. Enfim, era isso que eu queria falar e agradeço a companhia de todos. Que o Senhor venha abençoar todos vocês. Amém? Que a paz de Deus esteja com todos vocês, irmãos e irmãs. Amém. Se cuidem, qualquer coisa, estou a serviço do reino. Valeu!